Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o sistema escritor. Veremos primeiro os aspectos gerais relacionados à excreção e depois veremos a questão dos sistemas escritores, incluindo e com destaque maior, a gente vai ver o sistema escritor do ser humano, a excreção no ser humano. Primeiro é necessário a gente pontuar o que é um excreto, tá? Então, excreta, a gente chama de excreta os restos de metabolismo, tá? Os resíduos que são gerados a partir do metabolismo. Então, o metabolismo de produção de energia, ele gera excretas, tá? Medicamentos, eles promovem ações que geram excretas, né? O próprio medicamento, ele tem que ser excretado. Então, a gente chama isso de excreta. A gente tem que fazer uma distinção entre excreta e as fezes, tá? As fezes, elas não são excretas, tá? As fezes, elas são produtos da digestão, então elas não se enquadram aqui como excreta, tá? O sistema excretor, ele é necessário para manter a homeostase dos organismos. A homeostase é o equilíbrio do corpo, do organismo, tá? No ser humano, a excreção pode ser realizada por meio da respiração, pode ser realizada através do suor e pode ser realizado, e é muito mais comum, ser realizado através do sistema urinário. Veja que quando eu trato, por exemplo, do suor, muitas vezes alguns alimentos eles deixam o suor com um odor característico, tá? Então aquilo ali é uma forma de excreção, assim como a gente também percebe na respiração, tá? Mas o sistema urinário é o que mais comumente filtra, né? Remove as excretas do nosso organismo. Entre as funções do sistema excretor, a gente tem a eliminação dos resíduos de origem celular, tá? Então tudo que a célula produz e que não serve para ela vira excreta. A gente tem como função também do sistema excretor manutenção da regulação osmótica, isso aqui tem a ver com a quantidade de água no corpo, tá? E a gente tem também equilíbrio de sais, também é uma função do sistema excretor equilibrar a quantidade de sais no organismo. Para o organismo obter energia, né, dos alimentos, ele precisa realizar a digestão. E essa digestão é digestão também de aminoácidos, né, que formam as proteínas. Essas proteínas que são digeridas para formar outras proteínas do nosso corpo, elas produzem, quando elas estão sendo transformadas, elas produzem as excretas nitrogenadas. E aí a gente tem a ureia como excreta nitrogenada, a amônia e o ácido úrico. Tá? Essas são as principais excretas nitrogenadas. Além disso, o organismo ele também pode liberar, como resultado disso, água e gás carbônico. A água, muitas vezes, o nosso corpo ele aproveita em outras funções metabólicas, e o gás carbônico ele sai através do processo de respiração, né? Quando a gente expira, a gente joga para fora o gás carbônico. Bom, aqui eu coloquei a imagem de proteínas, né? de alimentos que são fontes de proteínas. Na figura B, também é possível observar carboidrato. Lembrem que os carboidratos também participam do processo de digestão, e aí gera também excretas. Dentre todas as excretas nitrogenadas, a amônia ela é a mais tóxica, tá? E aí, por ser mais tóxica, ela tem que ser eliminada do organismo com uma frequência maior. Essa frequência maior, ela vai exigir o uso de muita água. Então, um organismo que elimina amônia como principal excreta nitrogenada, ele vai perder muita água do corpo, tá? Então, ele tem que se reidratar com frequência. Os seres que excretam predominante amônia são chamados de amoniotélicos. E aí esses seres eles são os invertebrados, tá? Como por exemplo o polvo, e os osteites, que são peixes, tá? Aqueles peixes que têm espinha, peixes ósseos, tá? Em relação à classificação das excretas nitrogenadas, a gente tem, eu fiz para vocês essa tabelinha. Essa tabelinha mostra a classificação, que é como são chamados os seres, que liberam cada uma das excretas nitrogenadas, e a principal excreta nitrogenada que cada um dos grupos elimina.
Tá? Então a gente tem aqui amoniotélicos. Os amoniotélicos eles têm como principal excreta nitrogenada amônia, e esses amoniotélicos são os invertebrados e os osteídes, como já havia falado antes para vocês no slide anterior. Temos também os seres que são chamados de ureotélicos. Os ureotélicos eles liberam como principal excreta nitrogenada a ureia. E aí a gente tem nesse grupo os conlictes, que são os peixes cartilaginosos, por exemplo, a arraia, que eu coloquei aqui na imagem B. Tá? Temos também os anfíbios. Os anfíbios também liberam como principal excreta nitrogenada a ureia. E os mamíferos, e aí inclui obviamente o ser humano. A principal excreta nitrogenada liberada pelo ser humano é a ureia. Por último, a gente tem aqui os seres chamados de uricotélicos. Esses uricotélicos eles liberam como principal excreta nitrogenada o ácido úrico. E aí nesse grupo estão os insetos, os répteis e as aves. Tá? Então são um grupo, os grupos que liberam o ácido úrico como principal. Um detalhe, o ser humano também libera ácido úrico, tá? Só que em menor quantidade que a ureia. No grau de toxicidade, né, a gente tem aqui a amônia como mais tóxica, tá? Então a amônia ela é a excreta nitrogenada mais tóxica, a ureia é intermediária e o ácido úrico é a menos tóxica de todas as excretas nitrogenadas, tá? Significa que a amônia tem que ser liberada mais rapidamente do corpo, a ureia tem um tempo intermediário e o ácido úrico ele pode ficar bem mais tempo no corpo do indivíduo, tá? Em relação à quantidade de água também, ela é diferente. Então, por exemplo, a gente precisa de muita água para eliminar a amônia, a gente precisa de uma quantidade mais ou menos de água para eliminar a ureia e precisa de pouca água para eliminar o ácido úrico. Vocês percebem que os indivíduos que liberam ácido úrico, eles fazem uma economia de água muito grande. Então são seres melhores adaptados a viver no ambiente terrestre. Então, por exemplo, se você pega uma espécie do deserto, que é típica do deserto, muito provavelmente ela vai ser melhor adaptada se ela liberar ácido úrico. Então, os insetos, os répteis e as aves, elas têm uma certa vantagem em relação a isso, se elas estiverem no deserto. Tá? Então, são seres que requerem menos água para liberar as suas excretas nitrogenadas. Dentre os mecanismos de excreção, a gente tem vários modelos, né? Então, dependendo dos organismos, a gente tem formas diferentes de excreção. Então, a gente tem excreção por difusão, e a excreção por difusão a gente tem em seres unicelulares, tem poríferos, por exemplo, aqui as esponjas, tá? As esponjas são os exemplos de poríferos, então ela libera por difusão. E os quinidários também, tá? Os quinidários, por exemplo, a caravela, né? A caravela portuguesa é um exemplo de quinidário. E ela libera as excretas por difusão. Só para lembrar o que é difusão, difusão é quando uma determinada substância passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então a gente pode dizer que nos seres unicelulares, por exemplo, esses organismos eles simplesmente deixam as excretas saírem através de suas membranas e elas vão sair naturalmente do meio concentrado que é dentro da célula para o lado de fora da célula. Tá? Além da difusão, temos o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil é bem específico, ele é presente nos protozoários, por exemplo no paramécio. No paramécio, que é essa imagem B, que vocês veem aí, a gente tem aqui um espaço, e esse espaço é justamente o vacúolo contrátil, ou vacúolo pulsátil. Esse vacúolo ele fecha e ele joga para o lado de fora a água que está dentro do corpo. E essa água ela vai justamente levar consigo as excretas que tem dentro do corpo do indivíduo. Tá? Então essa é a forma de excreção do paramécio. As estruturas de excreção mais especializadas elas foram surgindo a partir dos plateumintos. Lembra que o grupo de plateumintos são aqueles que a gente chama popularmente de vermes do corpo achatado. E aí a gente tem, como exemplo, né, nos plateumintos, a gente tem os protonefrídeos. Esses protonefrídeos, eles são uma rede de túbulos
e esses túbulos se ramificam ao longo do corpo do indivíduo. Então aqui a gente tem uma planária. A planária está nessa foto e aqui a gente tem um desenho esquemático da planária. Ao longo do corpo da planária a gente vê vários túbulos. Esses túbulos são justamente para excretar os resíduos dentro do corpo do indivíduo. Então essa rede de túbulos ela termina em células chamadas de célula-flama. Essa célula-flama ela tem alguns flagelos. Vocês veem aqui, observam que tem alguns flagelos. Esses flagelos eles empurram o líquido intracelular para dentro do túbulo, tá? Do túbulo excretor. E aí esse líquido intracelular vai levar as excretas juntos. E essas excretas vão ser expelidas por furinhos, por poros, ao longo do corpo da planária, tá? Vai ficar aquela substância pegajosa e junto com aquela substância pegajosa está ali presente as excretas. Além de protonefrídeos, tem um outro bastante semelhante a ele, que é o metanefrídeo. O metanefrídeo ele difere do protonefrídeo porque esses metanefrídeos eles têm na extremidade dos túbulos uma estrutura chamada nefróstoma. E esse nefróstoma ele é ciliado, tá? Então ao invés de flagelo, o metanefrídeo ele tem cílios. E esses cílios vão fazer a atividade de empurrar as excretas para dentro do tubo e esses túbulos vão levar até orifícios na extremidade do indivíduo, tá? E aí essa excreta vai ser eliminada. A excreção por metanefrídeos ela é comum nos moluscos, tá? Eu botei aqui a imagem de um caracol para vocês, e nos anelídeos, tá? E aí, por exemplo, a gente tem de anelídeos a minhoca. Túbulos de Malpighi são um outro mecanismo de excreção. E esses túbulos de Malpighi, eles são canais, eles vão coletar as excretas da hemolinfa. Lembrem que os insetos, né, e diversos outros seres, eles não têm sangue, a gente chama de hemolinfa. Tá? Então, essa hemolinfa contém as excretas a princípio, e esses túbulos de Malpighi, eles coletam as excretas da hemolinfa, e eles levam essa excreta até o aparato digestório do indivíduo. E essas excretas vão sair juntas com as fezes. Tá? Então, existe aí uma conexão entre os túbulos de Malpighi e o intestino desses insetos. Os túbulos de Malpighi vão ocorrer, além de ocorrer nos insetos, eles vão ocorrer também nos aracnídeos. Então, as aranhas também, os escorpiões também têm os túbulos de Malpighi. Perceba aqui na imagem abaixo, no desenho esquemático da abelha, que aqui eu tenho os túbulos de Malpighi e aqui eu tenho o aparato digestivo, esse amarelinho. E tem uma parte aqui no corpo do inseto que eles vão se conectar, o túbulo de Malpighi e o aparato digestivo. E vai ser justamente onde as excretas passam para o sistema digestório do animal, para poder ser eliminado. Ok? Glândulas verdes também são estratégia de excreção. Tá? As glândulas verdes, elas ocorrem nos crustáceos. E ela vai fazer basicamente a mesma função dos túbulos de Malpighi. Ela vai recolher da hemolinfa as substâncias que não servem, as excretas, e aí vai levar essas excretas para um canal. Tá? E esse canal ele vai eliminar essas excretas do lado de fora do corpo do animal. Aqui tem uma imagem que mostra a glândula verde em destaque, tá? E o camarão, que é um exemplo de ser um exemplo de crustáceo que possui essa glândula verde. Por último, e não menos importante, a gente tem os rins como um mecanismo de excreção. Os rins eles são bastante eficientes como órgãos excretores. E eles são os órgãos excretores dos vertebrados. Tá? Então, os vertebrados eles possuem os rins. A gente tem um conhecimento bastante profundo sobre os rins, né? Já que envolve a saúde. Né? E aí a gente vai detalhar nos próximos slides bastante sobre os rins, já que ele é o órgão excretor do ser humano.